Vamos então resolver os exercícios propostos, começando aqui pela letra A. A gente já tá craque em fazer isso só de olhar os videozinhos, então eu posso escrever o termo que tem o x de maior expoente em cima, o termo que tem o x de maior expoente embaixo. Posso simplificar a minha conta, que resta limite de 1, que é o próprio 1. E assim, já terminamos a letra A. A letra B é ainda mais fácil. O termo que tem maior expoente em x é esse aqui, e embaixo é este daqui. A gente já viu, então, que o termo de maior expoente está embaixo. Então, isso aqui dá zero. Por quê? Porque eu teria um número pequeno dividido por alguma coisa muito maior, então dá zero. Já nesse caso, na letra C, esse é o termo que eu vou ter que considerar em cima, este é o termo que eu vou ter que considerar embaixo, os expoentes são iguais, então a minha resposta são os coeficientes da frente, 7/4. Letra D, então, o maior expoente em cima é este daqui, e o maior expoente embaixo é esse daqui. Vou fazer esse um pouquinho mais devagar, porque ele tem o sinalzinho de menos infinito aqui. Então, repara que a gente teria limite de 7x² dividido por 4x, quando x tende a menos infinito. Quando a gente simplificar, vai sobrar o seguinte: limite de 7x sobre 4, quando x tende a menos infinito. A gente já sabe que isso tende ao infinito, porém, como o nosso expoente aqui é 1, e 1 é um número ímpar, e x tende a menos infinito, essa resposta é menos infinito. No caso, o limite não existe, mas questão de sinal de infinito ou menos infinito, nesse caso é menos infinito. Já na letra E, a gente também vai cuidar. O maior termo que eu vou ter que usar é esse aqui, embaixo é este daqui. Então, a gente ficaria com limite de 3x² dividido por x, quando x tende a menos infinito. Simplificando, eu vou ter o quê? Eu vou ter limite de 3x², quando x tende a menos infinito. Repara que agora o meu expoente aqui, ele é par. Então, a minha resposta vai ser mais infinito e não menos infinito. Por quê? Porque qualquer número positivo ou negativo, quando está ao quadrado, fica positivo. Então, quando x tende a menos infinito, a gente tem que ficar de olho. Na verdade, em todos os exercícios, se a gente tem sinal de menos no termo que é necessário a gente analisar, sempre tem que cuidar. A letra F já é outro que não tem muita graça. O maior é o cara que tem x², o maior é o cara que tem x². Então, a resposta é 3/4. A letra G já é um pouco mais legal. O que a gente tem? O maior termo em cima é este, o maior termo embaixo é este. Vou até fazer um pouco mais devagar. Eu teria limite de raiz de 9x², dividido por 4x², quando x tende a infinito. Aí, o que a gente tem que lembrar é que raiz de 9 é 3, e raiz quadrada de x² me retoma em x². Então, eu teria este limite aqui. Bom, agora ficou claro que embaixo eu tenho o maior expoente. Isso significa que a nossa conta dá zero. A letra H. O maior termo está aqui e o maior termo está aqui. Como é que vai ficar, então? Limite de x na 3/2 e embaixo 10 na x. Bom, qual que é a maior? 3/2 ou 1, 3/2 é maior, é tudo aqui números positivos, então isso dá infinito. Repara que tem alguns exercícios que a gente simplesmente coloca o resultado direto. Repara que tem outros que a gente tem que fazer um pouco mais ou um pouco menos de análise do que a gente está fazendo. É aquela questão,
Importante é a gente fazer certo. Se a gente tiver que fazer em todos os exercícios, passo a passo, tudo que a gente tem que fazer, é melhor. É melhor do que vir um exercício desse e achar que a parte de cima é maior ou a parte de cima é menor e já concluir e acabar concluindo errado. Então, paciência, faz na velocidade que achar que vai dar certo. Letra I, o maior de cima é o cara que tem x², o menor embaixo é esse daqui, que repara que vai ter um x² também. Então, a gente já pode negociar aí que esse aí vai dar um número, nem zero e nem infinito, que não é um número. Vou ficar com limite de 8x² dividido por raiz de 16x² menos infinito. Raiz de 16x² a gente sabe calcular. Raiz de 16 é 4 e raiz quadrada de x² é x². Então, isso aqui vai dar 8/4. Não vamos deixar a resposta assim. Eu sei que eu consigo dividir o 8 por 4. Então, a gente tem como resposta o número 2. Exercício J, bem parecido com I. O maior termo está aqui. O maior termo da parte de baixo está aqui. Fazendo devagarzinho, para garantir que a gente não vai errar. Raiz de 25x², x², desculpa. Quando x tende a menos infinito, repara que aqui a gente precisa ter bastante cuidado. A parte de cima continua 4x. Quando eu tirar a raiz da parte de baixo, raiz quadrada de x², é módulo de x. Se o meu x está tendendo a menos infinito, quem que eu tenho que usar? Menos x. Então, a minha conta vai ficar 5 vezes menos x. Ou ainda, de um jeito mais bonitinho, limite 4x dividido por menos 5x. Aí sim, corta os x e a gente tem menos 4/5. Então, aí a gente fez rapidão 10 exercícios, eles são realmente bem simples. Repara que esse exercício só pedia para a gente calcular o limite. Já agora, o exercício 2, o que que ele pede? Pede que a gente calcule as assíntotas horizontais das funções abaixo. Então, agora, o nosso problema é um pouco diferente. Por quê? Primeiramente, porque a nossa resposta vão ser retas, então a gente tem que deixar claro isso. E o que a gente vai ter que fazer para resolver o problema é calcular o limite quando x tende a infinito, e a gente também vai ter que calcular quando x tende a menos infinito. Mas nisso a gente já tá craque. Reparem que termo de maior expoente em cima, termo de maior expoente embaixo, significa que o nosso limite vai ser 2/8, que é muito mais bonito escrever 1/4. Por outro lado, calculando o limite quando x tende a menos infinito da mesma função, o que a gente tem? Exatamente a mesma coisa, termo de maior expoente. Mesmo que o x tenda a um número ao infinito negativo, não faz diferença nenhuma. Então, a gente tem a mesma resposta. Logo, essa daqui é a nossa resposta. A reta 1/4 é a assíntota horizontal. Como o nosso exercício pediu quais são as assíntotas horizontais, 1/4 não é a resposta. A resposta é y igual a 1/4. Letra B. Repara que os exercícios se tornam bem simples de fazer, desde que a gente saiba calcular bem limites quando x tende a infinito. Letra B, então, a gente já sabe que não tem segredo nenhum, a gente tem que calcular 2 limites. Demora mais escrever a questão do que resolver a questão. Como é que fica? Maior expoente em cima, tem que cuidar que a gente tem raiz quadrada e tem x², e maior expoente embaixo. No caso que é mais infinito, a gente não precisa ainda ter tanto cuidado, porque a gente sabe que a gente vai poder simplesmente substituir raiz de x² por x. Então, vai ficar limite de 6x
porque é mais infinito, né? Dividido por 9x. Os x vão embora. E o que sobra é 6 nonos, que a gente vai deixar como 2 terços, porque fica mais bonitinho. Por outro lado, limite quando x tende a menos infinito da nossa função, os termos de maior expoente são os mesmos, então fica desse jeito. O que a gente tem que cuidar é que raiz de x² é módulo de x, como a gente está indo para menos infinito, a gente vai ter como resposta limite de 6 vezes menos x, dividido por 9x, quando x tende a menos infinito, que é a mesma coisa que menos 6x sobre 9x, que a gente já sabe que vamos cortar os x, e que isso vai dar menos 2 terços. Então, nesse caso, essa função possui duas assíntotas. Escrever a resposta direitinho, as retas y igual a 2 terços e y igual a menos 2 terços são as assíntotas horizontais de f. Precisa, é parte do exercício, a gente precisa escrever respostas para os exercícios. Letra C, então, não temos segredos, vamos começar a gente fazer diferente, vamos começar com menos infinito. 8x² menos x², dividido por tudo isso daí. O que a gente tem que cuidar, a gente tem que pegar o termo que tem o maior expoente. Em cima ele tá aqui, embaixo ele ficou aqui no fundo. Então, não pode inverter isso daí, tem que cuidar bastante. Reparem que embaixo ficou o termo de maior grau, isso significa 0. Não tem mais o que fazer, não precisa se preocupar com mais nada. Por outro lado, a gente vai ter exatamente a mesma conta, não muda os termos de maior grau, então isso também dá 0. E daí, a parte mais complicada é só escrever o exercício. Falar ele é muito mais tranquilo, mas tem que colocar a resposta. A reta y igual a 0 é a assíntota horizontal de G. Vamos, então, para o exercício D. Nossa função h é desse jeito aí. Limite, quando x tende a menos infinito, da nossa função, maior termo em cima, maior termo embaixo. Vou reescrever esse, porque eu acho que se eu fizer direto eu posso vir a ter problemas. 9x², quando x tende a menos infinito. Aqui tá tranquilo, eu consigo tirar a raiz quadrada de 36, que é 6, e eu consigo tirar a raiz quadrada de x na quarta, que é x ao quadrado, 9x², e isso daqui, cortando os x², a gente sabe que vai dar 6 nonos, que é 2 terços. Por outro lado, o limite quando x tende a infinito da nossa função, pegamos os mesmos caras e acabamos que resolvemos exatamente o mesmo limite. Lógico que se vocês têm certeza que vai dar o mesmo resultado, vocês não precisam fazer mais de uma vez. Raiz de 36 é 6, raiz quadrada de x na quarta é x². Fica exatamente o mesmo exercício, ou seja, cortamos o x² e temos exatamente a mesma resposta. Uma coisa interessante, a função é quase igual à outra que a gente fez antes, essa daqui. A diferença está onde? Nesse expoente 2 aqui. Como a gente tem o expoente 2, a gente entra na situação que a gente precisa usar módulo. Como, nesse nosso último exemplo, a gente tem o expoente 4, não entra na mesma situação. Então, o problema é
raiz quadrada de x quadrado. Não acabamos a letra D ainda. A gente precisa dizer que a reta y igual a 2/3 é a assíntota horizontal de H. Precisa por respostas. Temos mais 2 ainda? Vamos lá. Esse exemplo é um exemplo bem legal que nos remete a pensar um pouco antes da gente resolver. Por quê? Porque para achar assíntotas horizontais, a gente sabe que a gente deveria calcular este limite aqui e este limite aqui, com x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Porém, a gente tem que o domínio da nossa função h, ele não é todo mundo, ele é só os caras positivos, porque como eu tenho uma raiz aqui e eu tenho uma raiz aqui, eu tenho que ter certo quem que é o meu domínio. Então, nesse caso, é só os reais positivos. A partir deles, eu não tenho. Isso significa que isso daqui não faz sentido. Não faz sentido eu calcular quando x tende a menos infinito. Por quê? Porque eu tenho uma função e o domínio da minha função não vai para lá. Ela é só números positivos, é só x positivo. Então, nesse caso, basta que eu calcule este limite aqui. Então, vamos calcular ele. Como é que vai ficar? Limite de 2 raiz de x menos x mais 2 também em outra raiz. Repara que, de fato, eu tenho determinação, porque eu teria aqui infinito menos infinito. A gente já sabe que infinito menos infinito, a gente precisa usar diferença de quadrados. Então, muda o sinal e multiplica por esse negócio grandão aqui mesmo. Como é que vai ficar isso? A parte de cima, a gente usa a diferença de quadrados, então o quadrado do primeiro termo vai ficar 4x menos o quadrado do segundo termo, que é o número fora da raiz, dividido, repete toda a parte de baixo, porque a gente não tem muito o que fazer ali. Agora, arruma as continhas. A gente pode juntar essas informações aqui, a gente tem que cuidar com o sinal. Operações básicas para a gente organizar. Vai ficar limite 4x menos x, 3x menos 2, dividido por tudo isto daqui. Quando x tende a infinito. Aí a gente vê, o maior termo em cima é o nosso 3x. O maior termo embaixo é o cara que tiver raiz de x. Só que raiz de x é x na meio. Aqui eu também tenho o meu x na meio, pensando que a gente vai ignorar esse 2. Como 1 é maior do que meio e o termo está em cima, a gente tem que essa resposta dá infinito. Ou seja, a função h não possui assíntota horizontal. Pode acontecer, a função pode ter assíntota horizontal ou não. Nesse caso, ela não tem. E a gente só precisa se cuidar de uma, porque no outro caso, a gente já viu que não faz sentido a gente pensar por conta do domínio. Repara que domínio, quando a gente está falando de funções, é sempre, sempre muito importante. Então, a nossa última função, a gente precisa calcular, de fato, os dois limites. Vamos calcular primeiro quando x tende a menos infinito. X quadrado mais x menos x. O que a gente teria? Desse lado aqui, um número negativo ao quadrado fica positivo, ele é muito maior do que esse, eu posso desconsiderar esse. Eu ficaria com isso aqui sendo positivo. E menos infinito dá infinito, porque o meu infinito aqui é negativo, e menos com menos se torna mais. Então, eu teria infinito mais infinito. Logo, esse limite aqui, eu não preciso pensar em multiplicar por nada ou coisa do tipo. A gente já sai direto
que esse limite é infinito positivo. Então, vai nos restar somente calcular este daqui, que se a gente pensar do mesmo jeito, a gente vê que dá indeterminação. Por quê? Porque essa parte aqui dá um termo positivo menos outro infinito. Então, aí eu tenho infinito menos infinito, que de fato, indeterminação, eu não sei. Então, vamos ter que multiplicar pela função com o sinal trocado. E fazer várias continhas para descobrir a resposta. Usando isso dali, a gente já sabe que dá diferença de quadrados, então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, dividido pelo que eu tenho embaixo, porque eu não tenho muito o que fazer, quando x tende a infinito. Fazendo continhas, ou seja, eu posso juntar este termo com este termo, o que que fica? Fica limite, quando x tende a infinito, de x² mais x, dividido por x² mais x. Repara que o nosso termo de maior grau em cima é o x², e embaixo, aqui eu teria um termo de grau 1, e aqui eu teria outro termo de grau 1. Eu não consigo termo maior do que grau 1. Ou seja, o nosso maior expoente está em cima, fazendo com que este limite tenda a infinito. Então, essa função aqui também não possui assíntotas. A função f não possui assíntotas horizontais. Então, aí tá. A gente resolveu um monte de exercício, tanto da parte de assíntotas horizontais, quanto na parte de só resolver limites, certo? Praticar, tem que praticar bastante, tem mais exercícios lá para vocês resolverem. Qualquer coisa é só perguntar.